Vamos nessa para mais uma aula do nosso curso sobre como se preparar para a seleção de mestrado. Gente, nós começamos a ver como ser aprovado em uma seleção de mestrado, né? Nós comentamos aqui que, embora as universidades tenham autonomia científica, autonomia, inclusive para definir o seu processo seletivo de mestrado, a gente sabe que existe um padrão de comportamento, um padrão entre as universidades para garantir a impessoalidade e a objetividade nesse processo seletivo. E nós vimos que a primeira prova, como regra, é uma prova de conhecimento, exige conhecimento ali sobre referências teóricas, exige conhecimento seu sobre literaturas, e serão exigidos ali normalmente esse conhecimento em uma prova que você vai realizar, normalmente escrita. Tem a prova de línguas, que nós vimos também ser bastante relevante, uma prova de línguas, você vai escolher uma língua e vai desenvolver conhecimento instrumental, leitura, né? Não é muito difícil, mas é relevante também porque pode te eliminar desse processo. E aí, nós entramos no principal, no coração do processo seletivo, que é o que de verdade vai fazer você entrar ou não nesse processo. A gente tem que falar, então, de como elaborar um projeto de pesquisa adequado. E eu vou trazer, é claro, também dicas para você sobre como defender esse projeto perante a banca, né? O primeiro passo é elaborar, o segundo passo é defender. Cuidado, porque é o seguinte, alguns mestrados exigem que o projeto de pesquisa seja apresentado no ato de inscrição, outros não. Outros permitem que você faça a prova de conhecimento de línguas primeiro para depois apresentar o projeto. O interessante é que antes mesmo de sair o edital, você já tenha um projeto elaborado, mesmo que você tenha que adequar algumas coisas, tá? Marcelo, tudo bem, mas como é que eu faço para redigir esse projeto de pesquisa? Logo de início eu tenho que dizer o seguinte, normalmente os editais desse processo seletivo de mestrado variam nas normas obrigatórias. Então normalmente você tem o seguinte, olha, alguns mestrados colocam problema de pesquisa, justificativa, hipóteses, coloca ainda ali, sei lá, metodologia como obrigatório, enquanto que outros não colocam. Então vê, se tiver obrigatório, faz uma conferência, vê o teu edital, que tem como tópico obrigatório, e vê se está dentro disso que a gente está falando. Se está como não obrigatório, se não tem nada, siga o roteiro que eu vou te apresentar. E se tiver alguma coisa que não está no meu roteiro aqui, você pode me falar que eu te ajudo a desenvolver. Pode ser que o teu processo seletivo tenha alguma coisa completamente nova e a gente não sabe ou tem utilizado uma nomenclatura nova. Eu já vi muito isso. Alguns editais colocam problema de pesquisa, outros colocam problematização, certo? Então a nomenclatura pode variar. Mas a regra em si é seguir essa padronização que a gente vai trabalhar aqui do projeto de pesquisa. Primeiro nós temos o seguinte, elementos pré-textuais obrigatórios. Muita gente que vai fazer um processo seletivo já começa errando aqui. Elemento pré-textual, para quem não lembra, é capa, contracapa, né? Ali a gente tem a epígrafe, tem sumário, tem agradecimento. Logo de início você tem que saber o seguinte, que dentro de um processo seletivo de mestrado, como regra, nada disso é exigido a não ser uma capa para o teu projeto, né? Pelo menos a capa tem que ter e o sumário. É claro, para organizar o teu trabalho. Mas não se exige agradecimento, epígrafe, nada disso. E pelo contrário, não é bom que você coloque. Por quê? Porque a maior parte dos processos seletivos de mestrado exige um número máximo de páginas que o seu projeto pode conter. Então varia normalmente entre 15 e 20 páginas. E se você acaba colocando muitos elementos pré-textuais, isso vai engordar o teu projeto sem conteúdo, o que vai ser prejudicial para você e a banca, é claro, que vai perceber. Eu gosto de dizer o seguinte, se o edital colocou 15 páginas como limite para o seu projeto, elabore 15 páginas. Se ele colocou 20, elabore 20 páginas. Siga exatamente o edital. E eu gosto de dizer que nem mais nem menos, é exatamente o que o edital te exigiu. Porque se foi menos, a banca pode te avaliar negativamente porque você não teve tanto trabalho. E se foi no limite ali a mais, ultrapassando, você vai ser mal visto porque não seguiu a regra do edital. Então no limite exato é onde você tem que fechar. Marcílio, mas deu menos páginas, incorpora, vai lá, escreve um pouquinho mais, coloca mais referencial teórico, desenvolve um pouquinho mais. Dá para chegar no limite de páginas sempre, beleza? Sem ultrapassar. Então, primeiro, elementos pré-textuais obrigatórios, eu recomendo uma capa e um sumário apenas, mas verifique, é claro, se o edital exige algo a mais. Introdução. Marcílio, eu preciso de introdução? Introdução, como regra, não é um elemento obrigatório no projeto de pesquisa, mas eu gosto de colocar algo bem breve, objetivo ali, 1 ou 2 parágrafos, apenas introduzindo o assunto que você vai falar, trazendo linhas bem gerais sobre aquilo. Não é uma introdução igual a um TCC monografia que você vai destinar 3, 4, 5 páginas, não é isso não. É uma introdução rapidazinha ali, de 2 parágrafos, no máximo estourando 3 parágrafos, traduzindo basicamente o tema central daquilo que você está fazendo. O ponto principal, no entanto, está aqui, ó, problema de pesquisa.
O problema de pesquisa é exatamente a alma do negócio, porque sem você ter um problema de pesquisa bom, você não ingressa em mestrado nenhum, tá? Muita gente fala assim, Marcílio, o principal é a metodologia. Também é. Marcílio, o principal é a parte que diz respeito ao referencial teórico. Também é. Mas o coração de um projeto de pesquisa está no problema. Por quê? Porque a metodologia só vai ser adequada ao projeto. O referencial teórico, né, ao problema. O referencial teórico tem que ser adequado ao problema. E assim por diante. Então, todos os elementos vão voltar, querendo ou não, para o problema de pesquisa. E o que é um problema de pesquisa? Basicamente é uma pergunta que você está se propondo a tentar analisar ao longo do seu mestrado. Então, normalmente, uma pergunta, uma indagação, uma ideia que ao longo do período do curso do mestrado você vai estudar, você vai pesquisar para verificar se ele é válido ou se não é. Quer dizer, olha, isso aqui é válido ou não é, a partir do método que eu apliquei. Então é um problema. Normalmente o problema de pesquisa, esse tópico do problema de pesquisa, ele não é tão grande, ele vem com um problema bem claro, bem objetivo. Logo de cara ali é uma pergunta que está sendo formulada, no máximo 3 ou 4 linhas. E esse problema de pesquisa tem algumas características que eu gosto de dizer. Ele precisa, primeiro, ele precisa ser claro, ele precisa ser preciso, né? Tem que ser cirúrgico, ele tem que ser suscetível de solução. Marcílio, como assim suscetível de solução? Tem que ser uma coisa que dá para estudar, que dá para chegar a uma solução no final. Não dá para a gente estudar, por exemplo, sei lá, vou estudar uma coisa, vou analisar se Deus existe. Peraí, isso não é uma coisa suscetível de solução hoje, né, para a humanidade. Então, é uma coisa fora do âmbito de uma solução adequada, principalmente porque tem que ter caráter científico, não pode ser um caráter de valoração. Não posso analisar qual time de futebol que joga melhor no Brasil. É muito subjetivo isso. Tem que ter um caráter científico, tem que ter metodologia para poder gerar uma conclusão. Essa cientificidade vai ser o que vai gerar para você a solução. Então tem que ser possível um caráter científico e também tem que ter originalidade. Como assim, Marcílio? Originalidade, eu ouvi falar que apenas o doutorado tem que inovar. Calma. É verdade que o objeto da pesquisa no mestrado e doutorado é diferente, né? No mestrado vocês vão produzir uma dissertação e no doutorado vocês vão produzir uma tese. No mestrado, a dissertação normalmente ela não precisa inovar, não precisa trazer algo absolutamente novo, enquanto que no doutorado é obrigatório inovar em alguma perspectiva, né? Mas, apesar de não precisar inovar, precisa ter originalidade. Precisa ser uma pesquisa original. Por quê? Porque, veja, se você estiver estudando alguma coisa que já estudaram no programa de mestrado, o conhecimento não vai ser ampliado. Vai ficar todo mundo no mesmo lugar. Então, o teu projeto de pesquisa tem que ampliar a visão, tem que ampliar o conhecimento, tem que trazer algo novo, alguma coisa que vai ser original ali dentro do programa, que eles vão querer ver você durante os seus 2 anos de mestrado fazer. Então, tem que ter um caráter de originalidade, mas não significa que o seu projeto de pesquisa será algo revolucionário. Apenas um caráter de originalidade. Então, o problema de pesquisa, gente, é fundamental. É um dos pontos, assim, elementares. É o que vai gerar o coração do seu projeto para desenvolver os demais. Eu gosto de dizer o seguinte. Eu, particularmente, sempre que eu avalio um problema de pesquisa, eu vejo se ele tem umas perguntas básicas. O que, como, quando e onde. Tá? Eu sempre avalio isso no problema de pesquisa. O que? O objeto. O que você está estudando? Né? O que? Como? Isso aqui, de que forma? Né? De que forma? De que maneira? O como? Está sendo apresentado no teu projeto de pesquisa? Então, o que? Quando? Como? Onde? 4 elementos. Né? Quando a gente fala quando, durante que período você está estudando? Tem gente que quer estudar um negócio, né, um problema de pesquisa durante a vida toda. Peraí, não dá. Mas qual é o período de análise sua? Seja cirúrgico. E onde? Em que região? Fazer uma pesquisa científica, por exemplo, na região centro-oeste do Brasil, e fazer uma pesquisa científica lá no nordeste do Brasil, pode ser que os resultados sejam diferentes. Fazer uma pesquisa no Brasil e na China, o resultado vai ser completamente diferente. Então, o onde, o quando, o como, o que são elementos que fazem parte do teu projeto de pesquisa. Isso tem que estar claro, tá? A pergunta que você vai formular tem que refletir essas 4 coisas. O que, como, quando e onde. Se não refletir, você vai ter dificuldade. Por quê? Porque você não vai ter delimitado o problema de pesquisa. E isso resulta em prejuízo para você, beleza? Então, problema de pesquisa. Uma dica que eu sempre dou é o seguinte. Tenta explicar o teu problema de pesquisa para uma pessoa que não é da tua área, ou até para alguém que é da tua área, mas rapidamente, em 5 segundos. Você consegue? Se você é uma pessoa que está enrolando muito para poder dizer qual é o seu problema de pesquisa, não está delimitado.
Quanto mais delimitado for o seu problema de pesquisa, mais fácil será para você explicar isso para alguém. E isso influencia na hora da banca. Eu já vi muita banca fazer o seguinte, na hora da defesa, o cara já leu o teu projeto. Aí ele vira para você e fala assim, fala para mim, você tem 5 segundos, resume, qual é o problema de pesquisa seu? Aí o candidato fica desesperado. Ah, meu problema de pesquisa é porque eu estou querendo ver isso, e começa a enrolar. Na hora, o cara coloca lá a reprovação. Seu problema de pesquisa é a alma do negócio. Então tem que ser claro, tem que ser preciso, suscetível de solução, científico e tem que ter um caráter de originalidade, beleza? E aí, gente, veja, o problema de pesquisa não é um lugar onde você vai perder muito tempo. Veja, você vai perder muito tempo para elaborar, mas você não vai perder muito tempo redigindo. O problema de pesquisa normalmente é pequeno, uma página e meia é suficiente para desenvolver. Onde você vai trabalhar mais esse problema é na justificativa. Como assim, Marcílio? Eu vou trabalhar o problema da justificativa? Sim. A justificativa que eu estou dizendo aqui, nesse próximo tópico, é a justificativa do porquê você escolheu esse problema de pesquisa. Por que você escolheu estudar esse problema? Por que você escolheu estudar essa problemática? Por que você escolheu estudar esse ponto central? Olha, você tem que justificar. Traga dados, traga números, traga estatística, traga pesquisas científicas correlacionadas. Marcílio, mas se eu trouxer tudo isso, então a pesquisa já está pronta? Não. Aquilo ali que você está trazendo dentro da sua justificativa é um indicativo de que mostra que o seu objeto de pesquisa, o seu problema de pesquisa é um problema relevante, é algo que precisa ser estudado. Você está dizendo, olha, isso aqui que eu estou trazendo para vocês, examinadores, precisa ser estudado. Por quê? Porque o que aconteceu até agora já indicou que esse problema é relevante e que ninguém está estudando. Então, a justificativa você vai destinar mais página. Isso não significa que o teu problema de pesquisa está muito resumido. Não. É uma página e meia para o problema, porque a justificativa você vai colocar umas 5, 6, 7 páginas lá, porque você vai estar justificando o teu problema. Então, está relacionado diretamente. Justificativa caminha diretamente com o problema de pesquisa. Em alguns mestrados, inclusive, a justificativa vem antes mesmo do problema. Eu não gosto. Se tiver livre, começa com o problema. Por quê? Porque você apresenta o problema e depois justifica ele. É uma lógica de persuasão. É uma lógica dentro do teu processo seletivo de mestrado para trazer o examinador para você. Você lança o problema e começa a justificar o porquê que ele é importante, ao invés de fazer o contrário e ficar enrolando. Então traga dados, traga estatística, traga pesquisa científica que vá enriquecer aí o seu problema de pesquisa. Depois você tem que apresentar os objetivos. E quando eu falo em objetivos, são objetivos gerais e específicos. Os objetivos, gente, são normalmente verbos no infinitivo que vão ser completados por uma frase. Então, estudar, analisar, verificar, né? Começa sempre com um verbo no infinitivo e você vai colocar. Normalmente nós temos o quê? Nós temos um objetivo geral. Esse objetivo geral é o ponto central do teu problema. Então, o teu objetivo geral está relacionado diretamente com o problema de pesquisa. É estudar, é avaliar esse problema. E a partir disso, a partir desse estudar, desse avaliar, desse analisar a validade da hipótese lançada, do problema lançado, você então parte para objetivos específicos. Ou seja, você vai acabar resolvendo várias coisas específicas. Quais são essas coisas específicas? E você começa a enumerar. Normalmente o objetivo geral é apenas um, traduzido em um parágrafo, e o objetivo específico aí já é uma coisa maior, mais enumerada. Aí você pode colocar 5, 10, 15 objetivos específicos, desde que eles estejam correlacionados, ligados intrinsecamente com os objetivos gerais. Então, coloca os objetivos. Objetivo geral, um parágrafo, objetivos específicos, você começa a desenvolver em maior profundidade. Aí entra o grande problema dos candidatos. Marco teórico e metodologia. Minha gente, se você soubesse como os alunos que se preparam para mestrado sofrem por não entender o que é o marco teórico e a metodologia, veja, não há dúvida de que a alma do negócio é o problema de pesquisa. É ele que vai fazer você ser aprovado, não há dúvida. Mas o marco teórico e a metodologia, que tem a ver com esse problema de pesquisa, normalmente também geram reprovação porque o aluno não sabe fazer. Veja, o problema de pesquisa muitas vezes está muito bem definido, mas o cara não sabe o que é metodologia. O problema de pesquisa está muito bem definido, mas o cara não sabe o que é referencial teórico. E as bancas exigem que a pessoa indique, normalmente de forma obrigatória, os dois. Metodologia não há dúvida, é obrigatório sempre. Marco teórico nem todo edital coloca como obrigatório, mas também é obrigatório. Você tem que indicar. Vamos de um a um aqui. Primeiro, marco teórico. Marcílio, o que é o marco teórico?
Marco teórico é uma teoria de base que serve como ponto de partida para o teu estudo. Peraí, é uma teoria então? Sim. Quais são as teorias que já foram desenvolvidas? Quais são os autores que já escreveram sobre assuntos parecidos e que servirão de ponto de partida? Ah, Marcílio, não tem ninguém, porque o meu assunto é completamente inovador. Cala a boca. Você está errado. Você está errado. Sempre haverá alguém escrevendo alguma coisa, não sobre o seu problema, mas correlacionado. Alguma teoria que você vai partir como base para começar a estudar. Gente, se ninguém nunca estudou essa parece não tem nada escrito sobre absolutamente nada, esse teu problema não é científico. É claro que não. Sempre vai haver alguma coisa sendo estudada. Marcílio, mas não tem nada escrevendo especificamente sobre o meu problema. Que bom! Significa que o seu problema ele é original. Então é bom isso. É bom que não tenha ninguém escrevendo sobre o teu problema. Mas tem gente que escreveu sobre coisas correlacionadas, coisas que tangenciam o seu problema. E aí você tem que trazer esses autores e indicar no referencial teórico. Normalmente eu gosto de dizer assim, ó, o meu referencial teórico vai partir da teoria X, aí eu abro uma nota de rodapé e trago uma sequência de autores, coloco lá uns 5, 6, 10 autores que servem como referência. Principalmente aqueles autores que inauguraram aquela teoria, aquelas primeiras análises, entendeu? Então esse é o referencial teórico daquilo que você está analisando. Todo projeto de pesquisa deve apontar o referencial teórico, beleza? Depois que você aponta o referencial teórico, não precisa ser muito extenso, tá, gente? Uma página é suficiente para você indicar o seu referencial teórico. Uma página, colocou a teoria, foi lá, né, coloca na nota de rodapé e deixa para defesa. Aí sim, você parte para a metodologia, que normalmente todo mundo coloca um texto padrão lá da graduação, que copiou de outra pessoa e não sabe fazer, porque não sabe absolutamente nada de metodologia e acaba, é claro, às vezes sendo reprovado por isso. Veja, a metodologia está relacionada diretamente também com o problema. Metodologia significa um método pelo qual você vai analisar se o problema é verdadeiro ou falso. Se ele, né, tem uma tendência a se concretizar na prática ou não, você vai analisar, por meio desse método, o seu problema. Então, vê, eu quero analisar se isso é possível. Eu aplico um método que vai me fazer chegar àquela conclusão final. Esse método, todo mundo já coloca lá, né? Método hipotético dedutivo, e aí eu vou analisar pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, e não sei o quê, e acaba sem saber muito bem o que é o método. Veja, eu gosto do seguinte, primeiro, logo no início da metodologia, eu explico tipo de pesquisa, método de pesquisa, tipo de pesquisa, técnica de pesquisa e métodos de abordagem. Então eu já coloco isso aqui. O que eu vou usar? E eu tento, inclusive, enumerar. Então, por exemplo, qual vai ser minha pesquisa? Ela vai ser uma pesquisa exploratória, uma pesquisa descritiva ou uma pesquisa explicativa. São perspectivas diferentes. Uma exploratória tem uma tendência a explorar alguma área do conhecimento para tentar descobrir uma coisa que ainda não foi descoberta. A descritiva tem por finalidade de descrever um fenômeno que já existe. Então você vai descrever algo que ainda não foi descrito. E a explicativa é tentar explicar as causas de um problema. Então são três perspectivas diferentes. Mas se eu posso mesclar uma com a outra? Posso. Mas o primeiro ponto é indicar qual é o meu tipo de pesquisa na minha metodologia. Né? E aí eu posso sim mesclar, posso colocar mais de uma, mas eu tenho que identificar. Em seguida, método de pesquisa, é importantíssimo que tenha isso. Qual vai ser o teu método? Vai ser experimental, você vai fazer experiência, experimentos, vai ser bibliográfico, análise de livros apenas, vai ser documental, você vai analisar documentos em si. Às vezes o cara quer usar um método, né, que é, sei lá, estatístico, quer produzir estatística. Tudo bem, também pode, é um método de pesquisa. Então indica isso, né? Técnicas de pesquisa. Aí você tem coleta de dados e uma análise que é qualitativa ou quantitativa. Aí sim, a minha pesquisa será quantitativa ou qualitativa? Quantitativa, né, análise de dados em quantidade, qualitativa, análise de dados em qualidade, informações em qualidade, entrevista semi-estruturada, né, enfim. Então você vai colocar isso, né? Você vai dizer para o teu examinador, olha, vai ser quantitativo, vou analisar dados, vai ser qualitativo, vou analisar a qualidade das informações. E por fim, os métodos de abordagem, né? Você tem o indutivo, o dedutivo, e hoje o que mais é utilizado, que é o hipotético dedutivo. O hipotético dedutivo, que é o mais utilizado, que é o padronizado, eu tenho uma hipótese, normalmente corresponde ao meu problema de pesquisa, e eu vou aferir a validade ou não desse problema, dessa hipótese, através dos métodos que estão acima descritos. Né, experimental, bibliográfico, documental, coleta de dados, análise quantitativa, qualitativa, exploratória, enfim, tudo isso que está, inclusive, na nossa apostila para você poder revisar. Então, perceba que a metodologia é um ponto fundamental para você poder desenvolver conhecimento de qualidade
né? Porque sem a metodologia você não consegue chegar a uma conclusão lógica do seu problema, você não vai conseguir chegar a uma solução. E normalmente eu gosto de enumerar de uma forma muito clara. Você pode enumerar. Dentro do tópico da metodologia, você pode colocar uma enumeração. Você colocar, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E aí deixar isso bem claro para que o examinador possa te questionar e você ter segurança para responder. A minha tática, a minha estratégia é essa, beleza? Então, isso aqui é a metodologia. No fim, você ainda pode incluir aqui um cronograma de trabalho, onde você vai, né, colocar basicamente qual vai ser o trabalho seu de acordo com os meses até o dia da defesa perante a banca. Referências deve ter ao final. Né? Normalmente a banca dá uma olhada logo de cara ali nas referências para ver se são boas. E outros tópicos facultativos, sejam eles textuais, pré-textuais ou pós-textuais, podem ser incluídos de acordo com a permissibilidade da banca. Então veja, tudo isso nos leva a ter um conhecimento aí sobre o projeto de pesquisa que precisa ser colocado na prática. A apostila que eu disponibilizei para vocês tem cada um deles em profundidade, mas é claro que você pode ter questionamentos a mais, coisas que não estão, tá, aqui, mas que estão no teu edital e que você precisa aprofundar. Beleza, Marcílio, quais são então, depois de feito o meu projeto, quais são as orientações para defesa desse projeto perante a banca? Você vai ter que defender perante a banca de forma oral, tá? Quem tem medo de falar em público tem que perder esse medo, né? Você pode fazer o meu curso, né, que eu tenho um curso tanto de oratória, que é um curso PWS, um curso para você desenvolver, saber desenvolver apresentações de alto impacto, e um curso também online gratuito, esse já gratuito, que é Perdendo o Medo de Falar em Público. Vai lá e faz, porque isso vai te dar aí um gás para você poder perder esse medo de falar em público e aprender técnicas de persuasão. Mas feito o projeto entregue, você vai ter que defender perante uma banca de um jeito ou de outro. E aqui eu quero te dar algumas orientações, beleza? Vamos lá. Primeiro, roupa e acessórios. Veja, muito cuidado com isso. Você deve mostrar para a banca que você teve zelo. Então, é claro, você deve ir bem arrumado, né? Tanto na aparência de roupas, como na sua aparência física, bem cuidado, para que a banca ela possa se relacionar com você, ver que você teve um zelo até lá. Mas cuidado, a sua roupa não pode ganhar o centro da mensagem, tá? Que isso fique muito claro. Cuidado com roupas chamativas, cuidado com acessórios chamativos, cuidado com roupas que representem coisas negativas muitas vezes, isso não é favorável, né? Então a sua roupa passa uma imagem e a imagem será avaliada pela banca com certeza, tá bom? Inclusive, as perguntas poderão ser formuladas a partir disso. O que mais? Linguagem e abordagem. Marcílio, preciso ter uma linguagem formal? A menos que a banca autorize, você tem que ter uma linguagem formal sim. Norma culta da língua portuguesa. Se necessário, tratar a sua banca por Vossa Excelência, sim, é necessário. Mas é claro que, como regra, hoje em dia as bancas têm dispensado esse tratamento formal. Vai para lá, trata de forma da maneira formal, mas se te dispensarem disso, fica tranquilo, beleza? Então, linguagem e abordagem. Lembre-se o seguinte, ao longo da sua apresentação serão formuladas perguntas. Cuidado com esse momento para você não interferir na hora em que estão sendo feitas perguntas. Uma regra sempre eles vão te dar um prazo, vai ser o presidente da banca que vai conduzir tudo. Então espere o presidente da banca falar, espere ele abrir o prazo, apresente-se durante o prazo, apresente o seu projeto de pesquisa durante o prazo. Ao final, se eles estiverem satisfeitos, pare, pode ser que aconteça isso, é muito normal, né? O membro da banca diz, estou satisfeito, e aí você já para a apresentação quando ele estiver satisfeito, e aí eles vão te fazer pergunta. Anote as perguntas se necessário, responda da maneira formal e sempre demonstrando estabilidade emocional. Críticas duras. Pode acontecer? Pode. E normalmente vai acontecer. Normalmente a banca faz críticas duras, primeiro para ver a sua capacidade emocional de lidar com a situação de tensão, mas também para ver se você tem clareza do seu objeto, tá, gente? Então, perguntas duras sobre metodologia, sobre referencial teórico e sobre problema, normalmente acontecem. Perguntas pessoais. Podem acontecer, Marcílio? Podem. Tá? Tanto nas críticas duras como nas perguntas pessoais, receba com empatia. Se tiver uma crítica dura, por exemplo, não queira bater de frente. Diga assim, excelência, eu penso dessa forma, vou levar em consideração a crítica, inclusive para a elaboração, mas acredito que isso não prejudica o desenvolvimento da pesquisa, porque vou levar em consideração, vou agregar isso no meu projeto. Né? E a pergunta pessoal da mesma forma. Leve isso como uma forma positiva. Ele vai te perguntar, você tem disponibilidade para estudar? Como é que você vai fazer para se deslocar para cá? Como é que você vai fazer com o seu escritório? Como é que você vai fazer com sua profissão para ter tempo para estudar?
É claro que essas perguntas podem ser formuladas e também muito cuidado com o conhecimento sobre o programa. De vez em quando são formuladas perguntas sobre isso. Por exemplo, eles podem te perguntar, alguns programas de mestrado você ingressa sem ter um orientador. Você vai conseguir um orientador lá dentro. Aí a gente pergunta, quem aqui no mestrado poderia orientar o seu projeto? Aí você não conhece os professores. Veja que problema. A pessoa te pergunta assim, como é que o teu projeto vai estar alinhado com uma das linhas aqui de pesquisa do mestrado? Você não conhece as linhas. Então, é um problema. Você precisa conhecer o programa de mestrado para poder dialogar, né, com essa banca, entendendo que ela pode te fazer perguntas sobre todo tipo de situação. E aí entram, é claro, as nossas últimas recomendações. Dentro desse processo, demonstre a todo momento estabilidade emocional, receba as críticas e feedbacks, mostre-se adaptável e mostre-se uma pessoa flexível a saber ouvir e internalizar as críticas, porque essa capacidade será valorizada ao longo do programa. Isso tudo, gente, é claro, fará com que você tenha uma boa performance na hora de tentar defender o seu projeto. Mas eu gosto de dizer que é imprescindível que você treine. Tenta treinar com os seus amigos, tenta treinar com as pessoas que estão próximas a você, porque isso será relevantíssimo para na hora você estar preparado para qualquer tipo de coisa. De preferência, o que eu faço? Perto do processo seletivo, eu uno duas pessoas que já fizeram mestrado, apresento e peço para elas me criticarem ao máximo para eu tentar me defender. Isso gera uma estabilidade emocional melhor e um preparo melhor. Como eu sempre digo, né? Treino duro, jogo fácil. Quanto mais você treina, melhor você fica. Então, faz isso. Quero dizer o seguinte, diante de todo esse conhecimento, você já pode colocar em prática e qualquer coisa que precisar contar comigo. Você pode enviar e-mail para contato@marcilioferreira.com, mandando suas dúvidas, posso te ajudar com algum feedback, estarei à sua disposição. Mas principalmente lembre-se de colocar isso em prática, elaborando o seu projeto, que é a alma do negócio, e simplesmente sabendo receber feedback de alto padrão, beleza? Espero que esses conhecimentos tenham te ajudado. E se você tiver alguma dificuldade em escrever artigos científicos, oratória, entre outras coisas, você pode observar aí os nossos cursos que trabalham outras competências e habilidades relacionadas a isso também. Eu estarei à sua disposição para te ajudar rumo à sua aprovação, beleza? Valeu, galera! Fica com Deus e até a próxima!